Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia para meditar nas Escrituras, mais um dia para compreender do plano de Deus na terra, mais um dia para aprender sobre quem Ele é, sobre a sua vontade perfeita, mais um dia para compreender também do nosso inimigo, das suas estratégias, de como nós podemos estar protegidos debaixo da presença do Senhor e com fé e confiança no nosso Salvador. Amém? Por que eu falei do inimigo? Porque nós vamos falar muito sobre essa estratégia dele, usando tudo que aconteceu aqui com Ezequias e também com Senaqueribe, né? Que era ali o rei da Síria nesse momento. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nós te damos graça. Ah, Jesus, nós te damos graça, porque tudo vem de ti, tudo é para ti, e tua é a glória. Nós te damos graça, Senhor Jesus, porque o teu plano perfeito nos alcançou e hoje o teu Espírito nos revela a necessidade de arrependimento, a necessidade que nós temos, Senhor, de nos apegar à obra da cruz, para sermos redimidos pelo sangue de Jesus, alcançarmos a salvação, Deus, o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Jesus, revela-nos nessa tarde tudo aquilo que estivermos aqui, Senhor, lendo e disso falando, fazendo disso, Senhor, uma discussão, que tudo enquanto estivermos aqui, Deus, o Senhor venha preparar tudo que for feito, falado, a maneira como vai ser compreendido, para que Espírito Santo, nós não estejamos aqui só para uma live de conhecimento, não, Senhor, em nome de Jesus, mas que o Senhor nos revela a maneira como devemos agir de forma prática, Senhor, de maneira a te agradar, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Oi, Dona Piedade, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe a senhora. Espero que a senhora esteja bem. Hoje nós vamos meditar em 4 capítulos do livro de Isaías, do 36 até o 39, que vão contar uma história que nós já lemos, né, parte dela em outros livros, que é a história de Ezequias, de Senaqueribe. Provavelmente foi o próprio Isaías que escreveu, né, o que está escrito lá em 2 Reis 18 até 2 Reis 20, 19. Então nós vamos ver que há muitas similaridades. Já tivemos live falando sobre isso, né? Já tivemos lives falando sobre isso. Sempre que eu leio o que Senaqueribe faz, a maneira como ele envia o porta-voz para enviar caos, eu sempre penso na estratégia do diabo de nos tirar o sossego, de nos levar ao desespero, porque desesperados nós tomamos atitudes terríveis que nos levam à morte. Então isso nós vamos, eu sempre quando eu vejo isso aqui eu entendo, é o plano do diabo usando diferentes armas, mas é sempre a mesma coisa, a mesma maneira como ele vai agir. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Então vamos lá. Começando em Isaías capítulo 36, nós vamos ver que Ezequias era o rei que estava ali reinando nesse contexto desse capítulo. E aí Senaqueribe, que é o rei da Assíria. Quem era a Assíria nesse momento? A Assíria era o reino que estava assim, o mais temido de todos. Porque a Assíria tinha conquistado vários povos. E nesse momento aqui do reinado de Ezequias, a Assíria tinha conquistado o reino do norte. Então, a Assíria estava assim, um reino que estava crescendo em influência e potência, e muitas pessoas iriam temê-lo. Por quê? Porque Deus usou a Assíria como um instrumento para derrotar muitas nações. Nesse período aqui do capítulo 36, não apenas a Assíria tinha destruído o reino do norte, Israel, Samaria, mas também chegou a conquistar cidades fortificadas de Judá. Então, gente, a coisa estava ficando feia para o povo de Jerusalém, porque o cerco estava apertando. Deixa eu cumprimentar aqui a Chiquinha que entrou e a Sossô. Obrigada, minhas companheiras de luta, de batalha, de live, de aprendizado. Deus abençoe vocês, viu? Que prazer para mim estar aqui com vocês agora. Deixa eu só compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu ia compartilhar no grupo, mas não tem como. Mas tá bom, o Senhor vai fazer com que entre quem Ele quer que entre. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu tô falha nesse sentido de mandar antes, de lembrar as pessoas, olha, 2 horas vamos entrar na live, amanhã eu vou mandar. Se eu não mandar, uma de vocês me manda uma mensagem, fala, Lorena, manda uma mensagem lá no grupo falando que hoje tem live 2 horas.
Só para lembrar as pessoas. Amém? Marília, quanto tempo, Marília? Te conheci aquele dia, te vi uma só vez e já tô com saudade. Depois vocês me contam que dia que vai ser o Café com Deus. Em nome de Jesus, o próximo vai dar para eu ir. Eu creio, eu profetizo. Como é bom, né? Estarmos em comunhão. Então, gente, o rei da Assíria, que era o Senaqueribe, estava crescendo em poder. Era uma potência aí emergente. E agora, eles conquistaram cidades de Judá. Judá é o reino do sul, lembra? Israel partido, reino do norte foi conquistado pela Assíria. Reino do sul, onde tem a capital, que é Jerusalém, ainda não foi conquistado. Mas eles estão com medo da Assíria. Eles estão com medo. E agora, eles não chegaram a Jerusalém, mas as cidades, algumas cidades que eram fortes, fortificadas. O que é uma cidade fortificada? Uma cidade com muralha, uma cidade com uma boa... tinha uma boa defesa, acredito eu, de capital bélico e militar. E agora essas cidades foram conquistadas. Então, nós vamos ver que isso geraria ainda mais temor por parte das pessoas e dos moradores de Jerusalém. Como eu disse, o cerco está apertando. Nesse momento, o porta-voz do rei assírio, ele vai lá para os muros ali de Jerusalém e ele começa a falar e a intimidar o povo. O porta-voz do rei, ele começa a dizer assim, olha... Deixa eu só falar esse versículo antes. Olha só, no versículo 2 do capítulo 36 fala que o rei da Assíria enviou de Laques seu comandante em chefe, junto com um grande exército, para confrontar o rei Ezequias em Jerusalém. Olha isso, foram lá para Jerusalém. Olha onde que eles se posicionaram, gente. Os assírios se posicionaram ao lado do arqueduto que abastece o tanque superior. Olha isso. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior. Então eles foram num lugar estratégico de onde vinha a fonte de água, o tanque superior. Quando eu lia isso, o Espírito Santo ele colocou isso no meu coração. O diabo ele vai atacar de onde pode vir a fonte de água daquilo que é superior. O que eu quero dizer? O diabo sempre vai atacar a nossa alma. Da mesma maneira como o Espírito Santo, ele quer aquietar a nossa alma pelo nosso espírito, o diabo ele também vai querer atacar. Por onde podem vir essas fontes superiores? Ele vai ali para esse lado do aqueduto que abastece o tanque superior, porque ele quer o quê, gente? O tanque superior, ele era um reservatório de água num nível mais elevado. Então ele quer estar ali para atacar esse lugar. E nós temos o Espírito Santo, e nós temos o nosso Espírito que faz conexão com o Espírito de Deus. E é nesse lugar que o inimigo quer nos atacar, aonde nós recebemos de Deus aquilo que abastece a nossa alma. Então nós estamos aqui, um inimigo que está atacando, porque, gente, se secar a fonte superior, o nosso espírito vai fraquejar, o nosso espírito vai enfraquecer. É isso que Deus colocou no meu coração quando eu estava lendo isso. Eles posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. E logo Deus falou comigo, aonde se purifica, aonde se busca a pureza e a santidade. Eles começam então, esse porta-voz começa a intimidar. E ele começa a falar assim, deixa eu só ler a Marília aqui, a paz do Senhor, minha amada, também estou com saudades, em breve vamos marcar novamente, vai dar para você em nome de Jesus, amém, amém, eu creio. Então eles começam a intimidar, ele começa a falar assim, em que você confia? Quem que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir a experiência e a força militar? Gente, tem uma coisa que o diabo faz, é distorcer as coisas. Ele sempre vai aumentar o poder dele pela distorção, pela mentira, tá? É mentira. Mas ele vai colocar como se o poder dele fosse gigantesco e como se nós não conseguíssemos vencer a adversidade, como se o poder de Deus fosse limitado, como se Deus não estivesse se preocupando conosco, como se nós não conseguíssemos resistir. Então ele começa falando assim,
Por que vocês estão se sentindo tão seguros? Vocês acham que as suas meras palavras, o Senhor nos guardará, é maior, é mais forte do que poder, experiência e força militar? Ele começa assim, diminuindo o seu poder e aumentando o poder dele. E aí ele continua falando assim, vocês vão contar com quem para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra. Ou seja, vocês querem fazer aliados com quem? Se você se apoiar no Egito, esse caniço vai quebrar. Ou seja, eles não vão poder te ajudar. Talvez você diga, não, confiamos no Senhor, o nosso Deus. E aí ele usa o nome de Deus. E ele vai falar, não, nossa confiança está em Yahvé, o nosso Deus. Mas não foi ele que Ezequias insultou? E aí ele começa a mentir. Gente, Ezequias foi um ótimo rei. Ezequias, ele foi um rei piedoso, ele fez reformas no templo, ele acabou com a idolatria nos seus dias, então ele era um rei aprovado por Deus. Só que o diabo vai jogar uma mentira, vai falar assim, não, esse rei que vocês estão falando aí, que vocês confiam porque ele confia em Deus, na verdade, ele insultou a Deus. Deus está com raiva dele. E era uma mentira. Gente, o diabo nunca fala a verdade. Nós temos que andar no Espírito para discernir todas as coisas. Porque tem muita coisa que nós ouvimos que manipulados pela maldade e porque tem dedo do diabo nisso aí, influência, isso que eu queria falar, influências malignas, muitas coisas que chegam até nós estão distorcidas. E é por isso que a gente tem que se apegar ao Senhor e ao Espírito Santo para ter discernimento, porque ele é um mentiroso. O que ele quer fazer? Ele quer fazer com que o povo fique desesperado. Ezequias pecou, é mesmo. Nossa, Ezequias pecou, então agora a gente está destruído. Vamos desesperar, vamos nos entregar ao inimigo. É isso que ele queria fazer. Só que na verdade, Ezequias era um rei piedoso. Ele começa a dizer assim, olha, Ezequias não destruiu os santuários e altares de Deus e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente em Jerusalém? Ele está distorcendo todas as coisas. Vou lhes dizer uma coisa, façam um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Ele fala isso 2 vezes, façam as pazes comigo, façam um acordo comigo. O que o diabo quer? Ele quer que você passe pro lado dele. Olha, Deus não vai te ajudar. Então, vai na sua força mesmo. Vamos com o pecado mesmo. Viver em santidade está muito difícil. Deus não tá te ajudando. Deus não existe. Vamos viver a vida assim, céticos. Vamos viver a vida assim, de qualquer jeito. Vamos viver assim com apatia espiritual. Não adianta você se gastar. Não adianta você achar que Deus vai te proteger. Não vai. Passa pro meu lado. É claro que nem sempre é dessa maneira, como se o diabo tivesse com chifres nos oferecendo para passar pro lado dele. Mas são coisas que vão nos trazer uma falsa segurança. Porque o que o inimigo está falando aqui? Façam as pazes comigo. Fica do meu lado, porque se você ficar do meu lado, olha o que eu vou te dizer, olha o que vai acontecer com você. Vocês vão, cada um de vocês vai continuar a comer da sua própria videira, da sua própria figueira. Vocês vão poder beber do seu próprio poço. Depois vou providenciar que vocês sejam levados a outra terra como essa, uma terra de cereais, de vinho novo. Qual que é a mentira do diabo? Olha, você pode se apegar às coisas dessa vida, você pode se apegar aos reinos dessa terra, porque você viver essa vida aí que confia plenamente no Senhor, você vai se estribuchar no chão. Desculpa a palavra, nem sei se ela existe. A ideia é, se apega àquilo que eu tô te oferecendo, porque vai ser bom, você vai poder continuar vivendo a sua vida normal, e depois eu vou te transportar para uma outra terra, mas essa terra é boa também. Mentira. Deus tinha dado Canaã para o povo de Israel como herança, é de vocês. Nenhum inimigo pode vir cá e definir para onde vocês vão, o que vocês podem, o que vocês não podem fazer. O inimigo quer falar assim, não. Lembra o que ele falou para Jesus? Se você se prostrar e me adorar, olha esses reinos da terra, eu vou dar para você. Que vou dar para você? Nada é seu. Nada é seu. Meu pai, ele é dono de tudo. Só porque os homens entregaram nas mãos do diabo, né, essa capacidade de, infelizmente, ainda governar sobre o sistema mundano, mas um dia isso vai acabar, não quer dizer que tudo é dele. Um dia
nós vamos de fato poder vivenciar um reino de paz e de justiça sem maldade. Mas hoje, infelizmente, os homens entregaram o poder para o diabo por causa do pecado, né? E por não resistirem à tentação. Mas existe um povo na terra que não se rende às propostas malignas do pecado, do mundo, da corrupção. Nós buscamos santidade, nós confiamos no Senhor, mesmo em tempos de caos, mesmo em tempos de dificuldades. O diabo é tão mentiroso que ele tá falando assim, não, as coisas não vão ficar pior não, comigo você vai até conseguir muita coisa, vai ser bom, você vai ver. Mentira, vocês vão se tornar escravos. Vem pro meu lado que eu vou te dar o que comer. Não, vocês vão se tornar escravos, vocês vão perder aquilo que Deus deu para vocês. Não caiam nessa tentação de se apegar ao reino deste mundo. Se apeguem ao reino dos céus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele começa a mentir no versículo 10. O versículo 9 ele chama o exército de Jerusalém de minúsculo. Eu vou dar 2.000 cavalos para vocês. 2.000 cavalos, se vocês acharem homens para poder montá-los. Ou seja, vocês não têm nem 2.000 homens. Seu exército é minúsculo. Vocês nunca vão conseguir lutar contra nós. Nunca vão vencer. Vocês não sabem quantas cidades nós já vencemos. Olha a mentira que eles falam, que o diabo fala ali, né, através do inimigo, no versículo 10. Vocês acham que invadimos essa terra sem a direção do Senhor? Não, foi o próprio Deus que falou pra gente, ataquem essa terra e destruam-na. Mentira. Tá vendo como é que o diabo fala mentira? Tudo isso tá acontecendo é porque Deus mandou. Se renda. Não precisa orar, não precisa se humilhar, não precisa buscar, não precisa jejuar, não. Isso aí é mão de Deus sobre o seu pecado. Ezequias pecou, vocês são um povo rebelde, então o que vai acontecer é isso, porque Deus nos levantou para isso. Mentira. Nesse momento, eles começam, os oficiais que Ezequias mandou, começam a falar, por favor, não falem hebraico, não falem aramaico. Por quê? O aramaico não era todo mundo que sabia falar. Os oficiais sabiam, os mais cultos sabiam, mas a maioria das pessoas ali, os mais simples, falavam só hebraico. Então eles clamam para o porta-voz de Senaqueribe, por favor, falem hebraico. Porque se você falar em aramaico, né, as pessoas vão ouvir isso, as pessoas que estão sobre o muro vão ouvir. Só que aí o porta-voz responde em hebraico. É para ouvir mesmo, versão Lorena Oliveira. Mas eu tô falando é para ouvir mesmo, para que eles saibam que eles vão ficar com tanta fome, com tanta sede, que vão comer as próprias fezes, que vão beber suas próprias urinas. Qual que é a intenção do diabo, gente? Causar caos. Ele quer desespero. Então ele fala para todo mundo ouvir, vai ser assim, vai ser terrível, você vai morrer, seus filhos vão morrer, a fome vai chegar, seus negócios vão dar errado, vocês estão sozinhos, vocês estão desolados, o inimigo está levantando aqui, eu vou te falar, é Deus que permitiu, porque Deus quer tocar, Deus quer ferir, Deus quer... Mentira. Eles não vão cair, graças a Deus, Ezequias não vai cair no engano do diabo, na intimidação, na distorção e na mentira. O que acontece é que eles até citam algumas cidades aqui no final do capítulo 36, olha, Amate, Arpade, Sevarfaim, Samaria, todas elas caíram pela mão do poder da Assíria. Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo do meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém das minhas mãos? Olha só, olha só. O que o inimigo está falando aqui? Olha, os outros deuses todos caíram. Por que vocês acham que o Deus de vocês não vai cair? E na oração de Ezequias ele deixa claro. Olha só, na oração de Ezequias capítulo 37, ele fala com Deus assim, Senhor, não eram esses que os assírios conseguiram destruir, versículo 19, não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora Yahvé é nosso Deus. Salva-nos do poder desse rei. E então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Yahvé, és Deus. Olha, a mentira do diabo que Ezequias não caiu todas as outras nações caíram, os deuses delas não resistiram. E aí Ezequias ele não cai nesse erro, nesse engano, porque ele sabe que os deuses das outras nações não são deuses de verdade. São apenas ídolos, mas o Deus que ele serve, Yahvé,
aquele que criou o povo de Israel, que formou, que gerou, que deu identidade, que ensinou a santidade, que habita no meio do povo de Jerusalém, um Deus cuja presença estava ali marcada na Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Esse Deus não era um Deus que nem o das outras nações. Esse Deus é o Deus verdadeiro. Então, quando o diabo jogar essa seta na nossa mente, sabe aquela pessoa, sabe aquilo que aconteceu, ela caiu, ela não resistiu, o meu poder foi maior, eu destruí aquela família, eu destruí aquela vida, aquele ali não resistiu. Mas qual o Deus que você serve? O seu Deus é o Deus verdadeiro? Porque se não for, é verdade, você está correndo um sério risco de que a opressão te engula vivo. Mas se você serve ao Deus verdadeiro, Ele não é como os outros. Ele não é como os outros deuses com D minúsculo. Ele sim é Deus verdadeiro. Nesse momento, o povo todo permaneceu em silêncio, porque o rei Ezequias já tinha dado essa ordem: não responda. Gente, vocês vão ouvir a intimidação, mas não respondam. Isso significou que eles mantiveram em confiança, mesmo que eles estivessem ali tristes e preocupados, eles não se desesperaram se entregando ao rei da Assíria. Eles se mantiveram em silêncio. Isso que eu vou te dizer aqui, olha, não lhe responda. Eu tenho até um canal no YouTube e muitas das vezes eu postava muitos vídeos. Ele tá bem parado, já tem alguns anos, no tempo do Senhor, se Ele quiser eu vou voltar, mas tem um vídeo, uma série lá que chama Não Responda às Críticas, uma série que Deus colocou no meu coração. Muitas das vezes nós perdemos quando nós respondemos, sabe? Esses dias eu vi alguém postando nas redes sociais uma resposta para uma crítica e aquela pessoa bem que caiu um pouco no meu conceito, sabe? Porque a verdade, gente, é que o forte ele não responde. Tem hora sim, eu sei que tem hora para tudo, né? Tem hora que a gente tem que argumentar, mas na maioria das vezes, como o próprio Senhor, quando o acusado não respondeu às ofensas, muitas das vezes nós vamos só ouvir e nós não precisamos falar nada para o inimigo, não precisamos mostrar para ele o nosso Deus. Quando o rei Ezequias ouviu isso, ele não foi lá gritar com o porta-voz de Senaqueribe. A Bíblia diz que ele rasga suas roupas, que era um sinal de humilhação, e ele se veste com panos de saco. Também humilhação. Lembra que ele tinha uma roupa real. A roupa do rei não é igual a nossa roupinha simples aqui de meros mortais, né? Ele tinha uma roupa real, muito bonita, com certeza cheia de bordados, dourada talvez, ou vermelha, com um manto, com pedras. Ele rasga isso. E ele, né, o que ele está dizendo? Eu entendo que dessa liderança, minha autoridade não é nada diante de Deus. Ele entra ali, então, no templo do Senhor. Quando alguém te falar alguma coisa, não é pra você ficar respondendo pra essa pessoa: porque eu sou de Deus sim, viu? Deus vai me honrar, você vai ver. Deus... Não, pelo amor de Deus. Não rebata as críticas. Falaram de você, estão te insultando, estão te intimidando, estão falando mentiras pra você ou ao seu respeito. Faça como o rei Ezequias. Rasga o seu coração em humilhação diante de Deus e vai falar com o Pai. Ele entrou dentro do templo, gente. Ele não foi lá brigar com o porta-voz. Tem o nome dele aqui, gente? Então, enviou de lá aqui, seu comandante-chefe. Aqui não tá falando. Você não vai, eu vou lá falar com ele umas verdades. Não, Ezequias, sabe o que Ezequias fez? Ele foi para a presença de Deus, o lugar da presença de Deus. Ele foi falar com quem realmente poderia ajudá-lo. Ezequias não foi procurar ajuda do rei do Egito. Ezequias não foi procurar ajuda com o rei de Israel, na verdade nem tinha reino mais, Israel estava desolado. Ele não procurou ajuda com outras alianças. A primeira coisa que ele fez quando confrontado, a Bíblia diz que ele foi, junto com um grande exército, esse porta-voz foi para o aqueduto lá, que abastece o tanque superior, para confrontar o rei Ezequias. Quando ele foi confrontado, sabe o que ele fez? Ele não levantou para poder responder à altura. Ele entrou na presença de Deus. Foi lá para o templo. E quando ele entrou lá no templo, ele foi para o templo e aí ele envia alguns dos seus oficiais, os principais dos sacerdotes. E ele vai então pedir orientação a Deus através do profeta Isaías. Duas coisas que nós precisamos fazer.
quando nós estamos em um dia de desespero, vivendo dificuldades, nós buscamos a presença de Deus e a orientação de Deus. Nós nos aproximamos, muitas das vezes, quando a gente está chateado, Deus, por que está acontecendo isso? O exército nos cerca e agora o povo está desesperado. Não. Nós não desanimamos, nós não nos afastamos. Muitas das vezes, quando a pessoa ela vê assim, nós vamos falar, o nosso coração rebelde, Deus não está fazendo do nosso jeito, não, que vontade de parar com tudo. Sabe? Então é isso, Senhor. Então agora eu não vou mais na igreja. Agora eu também não vou dar o dízimo, que Deus não está me abençoando. Esse coração rebelde, que deve ser sempre diminuído da nossa carne para que o nosso espírito se fortaleça, ele não pode nos dominar. Quando essas coisas acontecem, o que a gente tem que fazer? Vai para a presença de Deus. Vai para a presença de Deus e vai pedir orientação de Deus. O que eu faço agora, Senhor? Ele manda pessoas, né, os sacerdotes e alguns oficiais atrás do profeta Isaías, e quando chega lá eles falam assim para ele: assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, o seu Deus, tenha ouvido aquilo que o porta-voz do rei da Assíria enviou para desafiar o Deus vivo. Olha só, ele não pegou para si. Ele não levou para o lado pessoal. Ele falou assim: o que aqueles homens estão falando, aquele homem está falando, está desafiando o exército do Deus vivo. E eu espero, né? Talvez o Senhor tenha ouvido e castigue-os por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Então eles buscaram a ajuda de Deus. Aí nesse momento Deus responde. Isaías responde assim: digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Assíria lançaram contra mim. Tá vendo? Ezequias não levou pro lado pessoal. Isso aqui é para mim, meu reinado, meu reino, meu trono está por um fio. Não, Deus, olha nossas orações como elas devem ser diretivas e intencionais para a glória de Deus. Deus, estão confrontando o Senhor. Estão te insultando, estão dizendo que tu és igual aos outros deuses das outras nações. Revela-lhes que não é, que o Senhor é o Deus, o Senhor dos exércitos. Estão te confrontando, então Deus responde assim: eu mesmo agirei contra o rei da Assíria. Eles estão lançando esses insultos, é contra mim. Então eu vou agir, ele vai receber notícias que vai fazê-los voltar para sua terra. E ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Então Deus deu uma palavra. Qual foi a palavra que Deus deu? Esse povo não vai afetar Jerusalém. Tá? Tudo que está acontecendo ali, tudo que eles estão falando ali naquele aqueduto ali do tanque superior, é blefe. Não vai acontecer. Deus está dizendo. Não vai acontecer. Eu vou fazer com que o rei tenha que voltar para Laquis, né? Para Laquis. E quando ele voltar para sua terra, eu vou providenciar que ele vai ser morto à espada. Deus deu uma palavra. Só que sabe o que aconteceu? Não aconteceu na hora. Não aconteceu na hora. Enquanto Deus falava isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Assíria, pois tinha sido informado que o rei havia deixado Laquis e estava atacando em Libna. Então, o rei de Senaqueribe recebeu a notícia, de fato, de que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído com seu exército para lutar contra ele. Então, enviou seus homens de volta para Ezequias com a seguinte mensagem. Olha só, de fato, a primeira passagem profética estava acontecendo. Eles iriam receber notícias e eles receberam notícia. Só que eles não tiraram o exército, eles voltaram. Gente, é um processo. Os inimigos voltaram, mesmo sabendo que a Etiópia estava atacando. O Senaqueribe manda o porta-voz voltar. E ele continua mentindo. Olha só. Quando ele volta, ele fala a seguinte mensagem, versículo 10 do 37. Essa é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que o seu Deus, em quem você confie, te engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem o que os reis da Assíria fizeram e por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram o seu caminho. Quem é você para escapar? Deus deu uma promessa. O diabo, que quer tentar diminuir nossa fé,
ele volta agora para dizer, não acredita nessa promessa não. Não acredita nessa promessa desse Deus que você confia, que Jerusalém não vai ser conquistada, porque quem é você para escapar? E aí ele fala de novo dos deuses das outras nações, diminuindo o Deus verdadeiro, que é isso que o diabo faz, diminui a ação do Deus verdadeiro. Ele diz, acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Arã, Refeze, Rezefe e o povo de Éden, que estava em Telassar, as livraram? Não, meus antecessores destruíram todos. O que aconteceu com o rei de Amate e de Arpade? O que aconteceu com os reis de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Quando isso tudo aconteceu, gente, Ezequias recebeu a carta, leu, e o que ele fez? Voltou para o templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor dos exércitos e fez a seguinte oração na presença do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, é o Senhor quem criou os céus e a terra. Inclina os teus ouvidos e ouve, ó Senhor. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. E aí ele vai falar aquilo que eu falei, olha, de fato ele destruiu muitas nações, mas os deuses dessas nações eram apenas ídolos. Vamos entender aqui, vou fazer uma timeline aqui só para você entender. Senaqueribe leva um exército para cercar Jerusalém e manda o porta-voz falar palavras que vão para trazer desespero para o povo. Ezequias ouve essas palavras por parte dos seus oficiais que foram lá. E aí, quando ele ouve os insultos, ele vai para o templo, para a presença de Deus e pede orientação a Deus. Ele pede para Isaías, clamar e orar por eles. Deus dá uma orientação. Deus diz, não se preocupe, esse exército não vai fazer nada com vocês. Eu vou fazer com que eles tenham que voltar. E quando eles voltarem, por causa dessa notícia, o rei vai ser morto à espada. Ezequias então recebe a promessa de Deus, imagina que tudo ficou bem, só que não aconteceu de imediato. É um processo. Quando Ezequias está lá clamando por orientação, o que acontece? Enquanto tudo isso acontecia, o rei Senaqueribe de fato ouviu que o rei da Etiópia estava levantando lá contra ele, só que ele não desistiu de Jerusalém. Ele manda de novo os oficiais para falar insultos e intimidação novamente. Aí o que Ezequias faz? Ele continua firme na última palavra que Deus deu para ele. E continua buscando a presença. Muitos, antes de receber a promessa de Deus, nesse tempo eles desanimam. Por quê? Porque foi lindo, gente. Estava difícil, eu busquei a Deus, Deus deu resposta, mas aí não aconteceu. Nesse momento, muitos perdem a fé. Talvez, se Ezequias tivesse perdido a fé aqui, ele poderia ter falado, o Senhor falou que ia ajudar a gente, que eles até ouviram lá da Etiópia, mas não desanimaram. Deus, o inimigo continua a nos atacar. Nós estamos perdidos. Talvez muitos aqui, pouco antes de conquistar a bênção, porque o processo ainda não acabou. Gente, nós vivemos processos. E a promessa de Deus nem sempre acontece instantaneamente. Ezequias foi afrontado de novo. De novo. Na verdade, eles estavam afrontando era o Deus de Israel, Sabe o que ele faz de novo? No dia mau, ele volta para o templo. E agora, antes, você lembra que ele tinha pedido Isaías para orar? Agora ele mesmo faz a oração. Ele fala, Senhor, estão afrontando? É o Senhor. Estão falando mal, é do Senhor, falando que o Senhor não vai nos defender, que o Senhor é o Deus, não é tão forte, não é mais forte do que das outras nações que eles venceram. Agora, Senhor, tu que estás entronizado entre os querubins, o Senhor que criou, tu és Deus de verdade. O Senhor criou os céus e a terra. Ouve esses insultos, inclina os teus ouvidos, abre os teus olhos, ó Yahvé, e vê. Porque as palavras de Senaqueribe estão desafiando ao Deus vivo. Agora, Senhor, nosso Deus, versículo 20, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que só tu és, somente tu és Deus. Aí, nesse processo de conquista, tá vendo que não foi de uma vez? Não foi de uma vez? É um processo.
Quando Ezequias entrou para a presença e orou de novo, Deus já não tinha falado da primeira vez? Mas tem processo que a gente vai ter que orar de novo, e orar de novo, e orar de novo, e confiar e ter fé. Quando Ezequias ora de novo, dessa vez ele não mandou mensageiros até Isaías. Foi Deus que mandou Isaías ir lá e dar uma mensagem. Então Isaías enviou essa mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, o Senhor proferiu esta palavra contra ele. Perdão, gente. Então, olha só, olha como que Deus é um Deus de ação e reação. Visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, então eu profiro essa palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. Disse: a quem você desafiou e quem você zombou, contra quem levantou a voz, para quem você olhou com arrogância, Senaqueribe? Você fez isso para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados, sim, os mais remotos do Líbano. Vou resumir, versículo 26. Mas você não sabe? Fui eu que decidi isso há muito tempo. Você é só um instrumento na minha mão. O que está acontecendo? Eu já planejei tudo isso no passado distante. Agora eu só realizo. Eu planejei que você ia fazer tudo isso, Senaqueribe. Mas eu o conheço bem. Sei de onde você está. Sei onde você está. Sei das suas idas e vindas. Sei que você se enfureceu contra mim. E por causa da sua raiva e da sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei uma argola no seu nariz e o meu freio na sua boca. Aleluia! É o que Deus faz com o nosso inimigo. Você vai voltar humilhado para sua casa. Pelo mesmo caminho que você veio, você vai voltar. E nenhuma flecha vai ser lançada contra o meu povo. Tem uma música do Diante do Trono que eu amo, que é assim: porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. E aí que entra: porém um anzol no seu nariz. Que linda essa canção, é bíblica. É isso que Deus vai fazer com o nosso inimigo, se nós confiarmos plenamente no Senhor. Se nós confiarmos e sempre que tiver aquele dia mau, nós nos rendemos à presença dele em oração e adoração, colocando nossos problemas diante dele, falando assim: eu entreguei minha vida para ti, então agora meus problemas também são teus, minha segurança está em tuas mãos, a minha provisão vem de ti, tudo é teu. Postei um vídeo da Tamires Garcia falando isso, né? Deus então vai dar um sinal para Ezequias. Gente, isso foi tão forte para mim, porque o que acontece? Deus vai dar um sinal para Ezequias. Ele fala do Ezequias assim: Ezequias, essa é a prova de que aquilo que eu falei é verdadeiro. Nesse ano vocês vão comer somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso, mas no terceiro ano semeiem e colham, cuidem de suas videiras e comam dos seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo e crescerão e darão frutos. Meu Deus. E aí ele fala sempre, né, de um remanescente, gente. Toda live de Isaías tem um remanescente. Pois um remanescente do meu povo sairá de Jerusalém, um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela, somente contra elas uma só flecha. E aí o rei voltará para o caminho por onde veio. Naquele dia, naquela mesma noite... é outra coisa que eu queria falar sobre sinal. É no próximo capítulo, mas vamos lá. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor foi no acampamento assírio e um anjinho de Deus, o Deus verdadeiro, matou 185 mil soldados da Síria. Não fala como, gente? Não fala. O que a gente tem que entender com essa leitura? O nosso Deus é onipotente.
O inimigo pode vir com mentira. Vocês têm um grupo minúsculo de soldados. Nossos soldados são muito mais fortes. Nós estamos conquistando muita coisa. Vocês não vão se render. Vocês estão perdidos. Vocês vão comer suas próprias fezes, beber suas próprias urinas. Vocês não têm salvação. Seus filhos estão no fim. Seu casamento não tem jeito. Seus sonhos nunca vão se realizar. Deus não é poderoso para curar essa enfermidade. Deus não é poderoso para abrir seu ventre. Deus não é poderoso para libertar das drogas aquele que você está orando. Deus não vai fazer nada através da sua vida. Seu ministério é só sonho e conto de fada. Essas mentiras todas, nós vamos dizer pra ele: Deus vai botar um anzol no teu nariz. Do caminho que tu veio, tu vai voltar. Nenhuma flecha vai ser lançada. Um anjo do Senhor, o nosso Deus é onipotente, um anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios em uma só noite. Não diminua o poder de Deus. Não importa quão grande seja o milagre. Permaneça no processo. Mas Deus falou e não fez ainda. Ele também tinha falado para Ezequias e tinha mais coisa para acontecer. Ezequias não desistiu da presença, não se rendeu a alianças políticas, não se rendeu a agoureiros e a outras tantas coisas como Saul, por exemplo. Ele continuou na presença. Continuou na presença. Amém? Aí, o que eles fizeram? Quando os sobreviventes acordaram, encontraram só cadáveres. Só gente mesmo para contar a notícia. Aí Senaqueribe, então rei da Síria, se levantou do acampamento e voltou para a terra. Quando ele voltou para Nínive, certo dia, enquanto eles estavam ali no templo adorando o Deus dele, que era Nisroque, os seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezé, mataram ele à espada. Cumpriu-se totalmente a palavra do Senhor. O rei vai voltar para sua terra e eu farei com que ele seja morto à espada. Tudo que Deus disse se cumpre. Tudo que Deus fala se cumpre. Não é no nosso tempo, não é no nosso jeito. Às vezes ele levanta um anjo, às vezes ele levanta outro exército, às vezes o próprio exército se destrói. Mas ele sempre cumpre aquilo que ele fala. Então no capítulo 38, nós vamos ver aqui, né, uma linda história de recuperação, de fé e de confiança. Ezequias vai ficar doente, né, depois dessas coisas. Ele estava praticamente desenganado, ele tinha uma doença ali terminal. E aí o profeta Isaías vai visitá-lo para transmitir uma mensagem. Assim diz o Senhor: põe ordem na sua casa, coloca suas coisas em ordem, porque você vai morrer. Você não vai se recuperar dessa doença. Isaías está saindo ainda. Quando Ezequias vira para a parede, lembra que ele estava lá numa situação terminal, ele não pôde nem ajoelhar. Ele só vira o rosto para a parede e ora: ó Senhor, lembra-te de como te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que era certo aos teus olhos. E ele clama a Deus por misericórdia. Depois disso, o rei chorou amargamente. Ezequias ainda estava no palácio quando Deus manda ele voltar. E a graça e a misericórdia de Deus alcançam o rei Ezequias, quando ele volta com uma mudança nos planos de Deus. Deus mudou os seus planos. Meu Deus. Deixa eu só abrir aqui meu WhatsApp, porque eu tinha escrito algumas coisas nele enquanto eu preparava. Mudei de plano, Ezequias, já que você orou com fé, já que você confiou que eu poderia te curar dessa enfermidade, já que você pediu, eu vou fazer isso. Então assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eram lágrimas sinceras. Acrescentarei 15 anos à sua vida e te livrarei, você e essa cidade, do rei da Assíria. Sim, defenderei essa cidade. E este é o sinal do Senhor que se cumprirá o que prometeu. Ezequias não pediu um sinal, mas Deus vai dar um sinal para ele. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio de sol de Acás. Então a sombra no relógio do sol de Acás recuou 10 graus. Sabe quando eu estava lendo isso, o que eu me lembrei? Vocês lembram de Acás, que nós lemos lá em Isaías capítulo 9? Na verdade, Isaías capítulo 7. Deus fala para Acás que vai resolver, que ele não vai morrer nas mãos do rei da Síria de Israel. Só que Acás, e ele fala para Acás: pede um sinal que eu vou te dar. Só que Acás fala: não vou pedir sinal não, porque ele já estava decidido em pedir a ajuda do rei da Síria. Lembra disso? Agora, olha só, olha que coisa. Deus vai falar para Ezequias: eu vou te dar um sinal. E ele vai usar o próprio relógio de Acás. Acás não pediu um sinal, mas eu vou usar o relógio dele para te dar um sinal. Meu Deus, gente, isso é muito forte. Lembrando
que Acaz pediu ajuda para o rei da Assíria. E de fato eles fizeram uma aliança que o ajudou em certo momento ali. Só que desagradou grandemente o coração de Deus. Acaz tinha um relógio, o relógio que ele fez. Meu Deus, gente, as coisas vão surgindo aqui. Acaz fez aliança com o rei da Assíria. Agora Deus está falando assim, tá vendo aquele relógio de Acaz? Ele vai retroceder. Porque eu vou livrar Jerusalém, você e essa cidade, das mãos da Assíria. Embora Acaz tenha feito aliança com eles, eu faço um sinal com você, de que eu vou te dar mais 15 anos, de que vou livrar vocês da mão do rei da Assíria. E aí, gente, a sombra retrocede. Vocês têm noção do que Deus fez? Deus fez a terra girar. Eu já falei sobre isso, né? Quando a gente falou isso na última vez, que a gente estava lendo lá em 2 Reis. A terra que estava girando na sua rotação normal, ela retrocedeu. Deus mudou, gente, a rotação da terra. Um anjo dele matou 185 mil homens, soldados valentes, ferozes. Por que eu tô falando tudo isso? Não duvidemos da capacidade do nosso Deus. A gente tende a diminuir por causa das influências malignas, da nossa carne corrompida, do inimigo que joga setas e do mundo que jaz no maligno. Mas o nosso Deus é Deus verdadeiro. Ele não muda. Se ele quiser retroceder a sombra do sol, ele retrocede. Ele muda a rotação da terra. Ele faz o sol parar de brilhar. Ele faz o que ele quer. Embora Acaz tenha feito aliança com esse rei, com a Assíria, Ezequias, eu te provo que eu vou fazer retroceder o relógio de Acaz. Para que você entenda que você não precisa da aliança com esse rei, nem com nenhum outro rei. Eu sou o Senhor teu Deus e eu cumpro aquilo que eu digo. Amém? Aí Ezequias faz uma oração, um lindo poema de louvor, e ele fala como que mesmo ali no momento de leito de morte, Deus o guardou, Deus o protegeu, Deus permitiu que ele vivesse. E ele fala, cada geração fala da tua fidelidade à geração seguinte, uma coisa muito importante que ele não fez, sinceramente. Preparem uma pasta de figos e coloquem. Aí Isaías mandou qual que era o remedinho. Deus usa, gente, a medicina? Usa. Deus queria curar Ezequias, mas ele usou a medicina. Ele falou, é claro que como o remédio da época e o rei, como sendo o rei, ele usou de todo recurso. Vocês acham que não? Ezequias estava doente com uma doença terminal. Ele tinha os melhores médicos do reino. Ele tinha dinheiro, ele tinha recurso, ele tinha tudo. Obviamente que ele tentou de tudo. Só que para curar Ezequias, Deus mandou Isaías falar para Ezequias que Deus podia ter só mandado uma só palavra de Deus, resolveria, como fez com o servo do centurião. Só que com Ezequias, Deus mandou Isaías falar, coloca uma pasta de figo onde estava a ferida, onde estava a doença. E assim Ezequias se recuperará. Então Deus usa a medicina? Deus usa a medicina. Deus usa ervas, Deus usa as coisas naturais, Deus cura do jeito que Ele quiser. Qual que é o nosso papel? Dependência total. Não importa o que a gente já viveu, não importa o que já deu certo para outras pessoas. Nós temos que estar em constante sensibilidade à voz do Espírito para entender como que é que Ele quer fazer dessa vez. E quando eu digo dessa vez, eu digo no dia que se chama hoje. Hoje vai ser como, Senhor? Hoje o milagre vai ser como? Vai ser sobrenatural ou eu tenho que procurar um médico? Hoje eu resolvo só na oração ou o Senhor espera que eu procure remédios e tome os melhores remédios? Como que o Senhor quer que eu aja hoje? Hoje vai ser na base da oração ou hoje vai ser na base do jejum? Qual que é a estratégia de hoje? Nosso maior erro como cristãos é sair desse lugar de dependência, porque Deus já fez uma vez, Deus já me livrou uma vez, Ele vai livrar de novo e é do mesmo jeito. Não. Temos que estar em constante dependência. Pai, que seja feita hoje a tua vontade. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Me dá o pão que eu preciso hoje, Senhor, a ferramenta, aquilo que vai saciar minha alma, aquilo que vai saciar o meu corpo, aquilo que vai saciar o meu espírito. A gente depende de Deus todo dia. Por isso que a oração do Pai Nosso é dar-nos o pão de cada dia. É o dia de hoje, é o tempo que se chama hoje. Naquele dia, Ezequias escutou de Deus. É necessário colocar uma pasta de figos. Eu não sei se ele já tinha colocado antes ou não, gente. Eu realmente não sei. Mas uma coisa eu sei. O rei se recuperou. Deus lhe acrescentou 15 anos. Por que eu falei aqui que ele não falou para a próxima geração a fidelidade de Deus? Porque enquanto Ezequias
Vamos continuar aqui. No final eu falo sobre isso. Pouco tempo depois dessa recuperação milagrosa, Ezequias está feliz porque, nosso Deus, olha só, Deus, eu tinha uma doença terminal, Deus me curou, eu sou um rei próspero, eu tenho muito dinheiro, o reinado meu reino é bem sucedido. Enquanto ele estava lá vivendo esse momento bom, ele acabou caindo no pecado da vaidade e do orgulho. Por quê? Merodach-Baladã, que era filho de Baladã, que era o rei da Babilônia, enviou cartas para ele. Enviou presente. Enviou um presente para o rei Ezequias. Falou: olha, nós somos de uma terra muito distante. Nós queríamos ir aí para conhecer você, para conhecer seu reinado, que parece ser tão bonito, tudo que você conquistou, Ezequias. Que belo rei você é, que lindo. Tudo que nós temos ouvido aqui na nossa terra, eu que estou conjecturando aqui, tá? Porque ele enviou cartas e um presente. E aí Ezequias, ele recebeu, a Bíblia diz, com alegria, os mensageiros babilônicos. Olha só, Deus me deu uma promessa. A Assíria, meu pior inimigo, não vai me destruir. Uma terra distante quer conhecer o meu reinado, quer ver tudo que eu conquistei, o palácio e tudo, todos os objetos de ouro e de prata que nós temos aqui. Venha conhecer que eu lhe mostrarei. Então a ostentação veio. O orgulho subiu ali a cabeça de Ezequias por um momento. A vaidade o impediu de ter discernimento. Ele não foi buscar a ajuda do profeta Isaías. Muitas vezes, gente, na hora da dificuldade, nós até acertamos, mas na hora que nós estamos com o barco cheio, a Viviane Martinello fala isso: olha, o barco vazio de Pedro não tinha perigo dele virar, mas o barco cheio quase foi a pique. É isso que fala, a pique? Quase virou, né, ali. Me lembra isso, eu tô... O que isso quer dizer? Muitas das vezes, na escassez, a gente busca a Deus, nós buscamos obediência, mas no sucesso, quando as coisas estão dando certo, nós corremos o risco de abaixar a guarda. Foi o que Ezequias fez. Ele estava feliz, Deus livrou ele dos assírios, Deus curou ele de uma doença, está tudo dando certo. Ele recebe um presente lindo. Uau, olha esse presente que chegou lá da Babilônia, um novo reino aí que está surgindo, um reino distante. Nas minhas pesquisas fala que talvez ele tenha olhado para a Babilônia com um olhar assim de, quem sabe não é uma terra que a gente pode fazer uma aliança política, juntar, ficar mais rica ainda, mais poderosa, aí que a rei da Síria mesmo nunca vai fazer nada. Mal sabia Ezequias que enquanto ele estava mostrando tudo que tinha no palácio dele, tudo no reino dele, ele mostrou o arsenal, mostrou os tesouros do rei, mostrou o que tinha na casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos aromáticos, mostrou tudo. Cuidado para quem você mostra as suas coisas. E cuidado com os presentes que a gente ganha. Que nem todo presente vem de Deus. E tem uma boa intenção por trás. Então, eu já falei isso aqui, uma vez eu vi a Lu Melpide falar de uma pessoa que falou com ela assim: olha, eu quero proporcionar para você uma gravação, eu quero te dar isso, eu quero fazer aquilo, e ela foi orar. Por quê? Porque na hora, opa, é de Deus. Se é bênção financeira, vem de Deus, nem sempre. É uma aliança com uma pessoa famosa que vai ajudar aqui o meu ministério, é de Deus, nem sempre. Aqui ela poderia parecer uma aliança boa. Só que tudo que Ezequias mostrou para Merodach-Baladã, depois de alguns anos, veio a ser saqueado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tudo que Ezequias mostrou, ele perdeu. Só que não na geração dele. A Bíblia diz que enquanto ele mostra tudo isso lá, Deus manda Isaías mandar uma mensagem para ele. Fala: Isaías, vai lá e fala para ele: você mostrou o que para Merodach-Baladã? Ah, mostrei tudo que eu possuo, todos os meus tesouros. Isaías fala assim: pois é, vai chegar um dia que tudo no seu palácio, todos os seus tesouros dos seus antepassados, tudo se acumulou até agora, e até alguns dos seus filhos, dos seus descendentes, serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Seus netos vão se tornar eunucos. Sabe o que é isso, gente? Vocês sabem o que é eunuco? Eles vão ser castrados para servir o rei da Babilônia. Tudo que vocês conquistaram até agora, o templo, as iguarias, os tesouros, os objetos que são usados no templo, tudo vai para a Babilônia. Mas não vai acontecer no teu tempo. Aí Ezequias falou assim: ah, não, então tá bom. Se eu não vou ver nada disso,
meus filhos e netos que se explodam. É basicamente isso que eu entendo. Pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. O erro de Ezequias, gente, foi que lá atrás, quando ele estava morrendo, Deus falou com ele assim: põe ordem na tua casa. Por quê? Porque você vai morrer. Deus deu mais 15 anos para ele, mas ele não pôs ordem na casa dele. A Bíblia diz que quando Ezequias morreu, Manassés começou a reinar. E ele começou a reinar com 12 anos, se eu não estiver enganado. O que significa que Ezequias teve Manassés, o rei que seria o próximo na linhagem, depois que Deus deu para ele esses 15 anos. Manassés começou a reinar com quantos anos? Ele começou a reinar com 12 anos de idade. O que significa isso? Esses 15 anos que Deus acrescentou para Ezequias foi quando Manassés nasceu. E Manassés foi o pior rei que Judá teve. As coisas que Manassés fazia eram nojentas. Ele chegou a sacrificar filho para Moloque. Ele era extremamente idólatra. O sangue que ele derramou em Jerusalém fez com que Jerusalém fosse enviada para o exílio na próxima geração. Então, uma coisa que Ezequias falhou, ele recebeu de Deus 15 anos, mas ele não pôs ordem na casa dele. Ele não preparou a próxima geração. E quando ele ouviu falar que quem ia sofrer tudo aquilo que nós lemos aqui não seria ele, mas as próximas gerações futuras, mesmo sendo da própria família dele, ele falou assim: não, então essa mensagem é boa. Isso demonstra que ele tinha desleixo. Ele não se importava com a próxima geração, com o legado, com aquilo que viria a acontecer. E isso, gente, é um egoísmo terrível. Deus, ele espera que nós coloquemos ordem na nossa casa. Deus espera. Não adianta eu ter um ministério lindo, gente, meus filhos se perderem. E a Cecília e o José estarem longe do caminho do Senhor, fazendo com que o Deus seja envergonhado. Não adianta meu ministério ser lindo, se na próxima geração minha família vai servir de vergonha para o reino de Deus. Deus está dizendo para nós: coloca ordem na sua casa, ensina seus filhos no caminho, seja intencional para que eles continuem o legado de um povo que obedece a Deus, que serve a Deus, que glorifica o nome dele. Amém? Então no capítulo 39 nós vamos ver esse erro de Ezequias, que acabou deixando a vaidade e o orgulho. Gente, tudo que Deus nos deu é para a glória dele. Ezequias estava orgulhoso de tudo que ele havia conquistado e foi aí que ele se perdeu. Mas Deus está nos dizendo: cuidado, tudo que eu dei para vocês é para a glória, é para minha glória, não é para a gente ostentar. Não é para a gente se gabar. Nós temos que ter muito discernimento e procurar não deixar-nos sermos guiados pela vaidade do nosso coração corrompido. Amém? É isso tudo que nós aprendemos nessa leitura de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês. Obrigada, minhas companheiras de batalha, Soraya, Marília, Chiquinha e Dona Piedade. Eu espero que todos vocês tenham entendido. Vocês que assistiram a live depois também. Para mim, eu ouvi os testemunhos, né? Às vezes depois chegam testemunhos para mim de pessoas que estão vendo e que estão edificando. E isso alegra muito o meu coração. E me lembro de quando Deus falou comigo lá no finalzinho do ano passado: começa a fazer devocionais em vídeo para explicar para as pessoas, né? Um dia Deus me deu a capacidade de aprender a ensinar, né? Eu fiz letras e eu aprendi inglês. Eu era professora de inglês durante, acho que foram uns 10 anos da minha vida que eu fui professora, e Deus me capacitou para ser professora, e eu entendo que é para que se cumprisse o que está acontecendo aqui hoje, para que ter essa desenvoltura para falar e explicar as coisas de um jeito que seja mais compreendível, fosse para a glória e para o reino de Deus. Então, poder ver isso acontecer, gente, é um prazer para mim. É cumprimento de promessas. Obrigado, viu, por todas vocês ficaram até o final. Beijo, orem, tá? Eu acho que tudo que a gente pode ouvir, hoje eu acabei não falando tanto de Jesus, né, as implicações messiânicas do livro de Isaías, mas Jesus, ele nos ensina a orar e sem cessar, seja como aquela viúva que não desistiu, mas enquanto o juiz, mesmo um juiz iníquo, um juiz ímpio, ele não aguentou mais ouvir ela e atender o que ela pediu, o Pai também ouvirá. O Pai que é justo vai sim ouvir aquilo que vocês estão pedindo, porque quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Eu espero que essa mensagem de hoje tenha te dado esse ímpeto por ir para a presença de Deus para orar e
mesmo diante dos piores caos, das situações mais caóticas e terríveis. E também espero que a leitura de hoje tenha edificado a sua fé, de que Deus ele pode acrescentar anos, que ele pode usar a medicina, que ele pode usar o profeta, que ele pode fazer o sol retroceder, que um anjo dele pode matar quase 200 mil pessoas, soldados fortes, valentes, que ele faz o que ele quer, mas para aqueles que nele confiam. Amém? Deus abençoe, gente, e até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus, viu?